Oi, oi.
Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 29 de maio de 2026, a gente está recebendo aqui na Câmara contador e auxiliar de contabilidade, né, da Prefeitura de Capanema, para fazer a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2026. Falo eu aqui hoje em nome, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, lembrando que meus colegas vereadores, a maioria está aqui também, né? E o pessoal da comissão também, Eduardo e André, se encontram presente. E já de antemão eu vou passar a palavra para eles para poder fazer o explanamento. Depois a gente abre para perguntas no final, se alguém quiser questionar ou perguntar, a gente fica à vontade. Sejam bem-vindos e estão com a palavra. Obrigado. Obrigado, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor Gia Denardim, bem como também o presidente da Câmara, Dirceu Alqueri, que cedeu o espaço e fez essa convocação para a realização da audiência pública de avaliação das metas do primeiro quadrimestre de 2026. Essa audiência, que é uma audiência de avaliação das metas, ela decorre da obrigação legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela serve para avaliar o cumprimento das receitas previstas, das despesas previstas, a composição dos mesmos, também a parte de limites, né, limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, limites de pessoal, limite de saúde, limite de educação, a cumprimento destes e o comportamento deles durante o ano. Alguns desses, a verificação, como saúde, educação, despesa de pessoal, a verificação, a saúde e educação, desculpa, é anual, o cumprimento desses mínimos. Pessoal é acompanhado mês a mês pelo tribunal, de forma eletrônica, e emitindo alertas e entre outras obrigações. Esse é começando a apresentação. Agradeço também aos demais vereadores que estão presentes, por favor, muito obrigado. Esse slide, ele apresenta a síntese da avaliação do primeiro quadrimestre. Tentando resumir o restante da apresentação, que será mais aprofundada depois. Aqui você pode ver que a arrecadação do primeiro quadrimestre em 50 milhões,99. Aqui embaixo temos exatamente quanto dá. 50 milhões 899, para ser exato. A despesa empenhada deu em 50,94 milhões. Ela no primeiro quadrimestre também. Tá? Um pouco abaixo do que foi arrecadado. Isso demonstra um pouco de equilíbrio, né, entre a receita arrecadada e a despesa empenhada. Apesar de alguns empenhos desses serem empenhos estimativos, que eles vão dar suporte para a realização de despesas durante o restante do exercício. Então, e tem várias despesas que seguem essa técnica de empenho. A diferença entre
a receita arrecadada e a despesa empenhada, ficou em torno de R$ 53 mil. Outra informação importante que foi destacada aqui nessa síntese foi a despesa total de pessoal, que ela ficou em 44,61%. Tá? Essa despesa total de pessoal, ela analisa as receitas correntes líquidas. Tá? Não são todas as receitas, são as correntes, que são as receitas, é apenas uma parte do total da receita arrecadada, e ela serve para dar suporte à manutenção dos serviços públicos municipais, e bem como materiais de consumo, outros serviços de terceiro, pessoal, que é a maior despesa que nós temos no município, entre outros. Então, a leitura que podemos ter nesse quadrimestre é que encerrou praticamente equilibrado o resultado orçamentário, com receita ligeiramente superior à despesa empenhada. E mais índices nós veremos nos próximos slides. Pode passar. Aí. A receita total arrecadada, então, como que foi a composição dessa receita? De 50 milhões de reais. 32% do total do previsto para o ano, que está aqui abaixo, se eu não me engano. A receita total prevista era em 159 milhões para o ano. Nós já arrecadamos 50, então 32%. Fazendo uma conta de padaria, assim, né, por assim dizer, seriam quase um terço da receita prevista. Então, está se cumprindo a previsão que nós tínhamos feito no ano passado. Ela vem se cumprindo, como vocês podem ver aqui, 32% da previsão. E qual que foi a composição dela? 45,44 milhões se deu em receitas correntes. Como eu expliquei antes, as receitas correntes, elas dão suporte à realização e à manutenção de serviços públicos. E isso equivale a 89,11% de toda a receita municipal. Como vocês podem ver aqui, é esse verdinho aqui, as receitas. Essas aqui são as transferências correntes, que é a principal receita nossa. O que são as transferências correntes? São FPM, ICM, IPI, são as principais receitas nossas. Vocês podem ver que ela faz mais do que todas as outras somadas. Qual que é a segunda receita que aparece aqui no gráfico? Aqui vocês não vão conseguir ler, provavelmente. São 12%, é a azulzinha, que é a tributária. O que é a receita tributária? Essa é a receita nossa mesmo, né? Aquela que nós mandamos, que é o IPTU, o ISSQN, o ITBI e as taxas, né? Esta receita é a nossa receita própria. É a receita que nós legislamos e fiscalizamos sobre ela, né? Arrecadamos e ela equivale a 12% do total da receita corrente. Depois vem as outras receitas. A patrimonial, que equivale a 3%. As receitas de capital é essa laranjadinha aqui, que dá 11%. Tá, me corrigindo, então seria a terceira entre as maiores receitas, a de capital. Ela são praticamente composta por transferências de convênios, né? Esses são os convênios que vão atrás, principalmente. Essas receitas de capital, elas só podem ser aplicadas em despesas de capital. Então, elas são investimentos. Aquisição de veículos, elas servem para reformas, obras, construções, pavimentações. Tudo que é arrecadado como receita de capital só pode ser aplicado em despesa de capital. E muitas vezes ela exige a contrapartida financeira por parte do município para a realização dessas despesas, né? E essa é a composição. E aqui tem um gráfico em linha que traz em milhões de reais
como se cumpriu essa arrecadação. Em janeiro, chegou a a 12 milhões de reais. Aí caiu próximo de 10, se manteve praticamente e subiu acima dos 12 em abril. Então, esse é o comportamento da arrecadação nossa, que vocês podem ver neste primeiro quadrimestre. Agora nós vamos falar das despesas. Já falamos das receitas, agora vamos falar das despesas. As despesas e a execução dela por grupo, né, ou categoria econômica. As despesas empenhadas totais totalizam em 50,94 milhões. Essa despesa empenhada, ela corresponde a 27,74% do autorizado. Quando a gente fala autorizado é o quê? Aquilo que foi orçado, aquilo que foi para o orçamento, para a nossa lua, tá? Do autorizado atualizado já com correções, com suplementações, com créditos especiais que porventura ocorreram. Então, esta é a nossa despesa empenhada total. E esta é a composição dela, as principais, pelo menos, né? Temos pessoal e encargos com 19,81 milhões, equivale a 38,90% da despesa. As outras despesas correntes, que equivalem a 44,51% da despesa, sendo a maior entre as despesas empenhadas, e 7,68 milhões de reais, equivale a 15% da despesa total em investimentos. Tá? E aqui nós temos um gráfico em barras que demonstra os números reais que aconteceram. Então, outras despesas correntes é a principal despesa dentre as empenhadas. O que são as outras despesas correntes? Elas são materiais de consumo, serviços de terceiro, exames, remédios que foram apresentados antes aqui na audiência de saúde, tudo que não é investimento e nem pessoal. Pessoal tem uma categoria própria, que deu 19,812 mil reais em pessoal, que aqui entra os servidores e os seus encargos. Agradecer a presença do prefeito, que está aqui. Aí, investimentos, em terceiro lugar, que são as despesas de capital, em grande parte custeada com as receitas de capital, aquelas que eu expliquei antes, né? A amortização da dívida está em quarto lugar, então, com 486 mil reais nesse primeiro quadrimestre. É uma operação de crédito que está sendo amortizada, se eu não me engano, ela já é de exercícios anteriores, e os juros desta operação. Tá? Uma leitura sobre essa execução pode ser demonstrada aqui, foi colocada uma nota, que a execução está concentrada nas despesas correntes, manutenção dos serviços públicos e na folha de pessoal. Investimentos somam R$ 7.677.340. Tá, pode passar. Este é o slide que eu falo que seria um dos principais que a LRF manda a gente apresentar. É o resultado primário e nominal. Acho que a bateria do notebook está. Então, ele demonstra o quê? Ele demonstra a respeito da previsão da meta prevista no orçamento, na nossa LDO, de arrecadação e de despesa. Então, este resultado primário e nominal, ele vai falar mais sobre a questão do resultado primário e nominal. O resultado abaixo da linha, ele é uma coisa mais sobre o fluxo do orçamento, de receitas e de despesas. Tá? Quando você vê ali que vai aparecer, o nosso
gráfico em barras ali, ele demonstra que o município está cumprindo com as metas previstas. Previa arrecadação, previa despesa e vem se cumprindo tudo isso. Sim, como o senhor Jean Bernardin, né, relatou aqui, ele está bem equilibrado. A receita e a despesa sendo cumprida, as despesas não ultrapassando a receita arrecadada, o que em dado momento pode acontecer, mas tendo em vista economias do passado, superávit de exercícios anteriores, que o município possui bastante, mas isso demonstra uma grande responsabilidade fiscal da parte da gestão, porque ela não compromete a sua manutenção com recursos do passado ou com recursos que podem vir, né? Quando a gente diz que nas empresas privadas a gente fala muito sobre custo fixo, né? Fala assim, minha empresa tem um custo fixo alto, tem um custo fixo baixo. O órgão público também pode fazer essa análise através do orçamento público e do cumprimento. Esse é o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui hoje, né? Para avaliação do cumprimento dessas metas e na parte do orçamento público. Então, aqui tem uma explicação mais didática sobre essa questão do resultado primário e nominal, entender o que é abaixo da linha, o que é em cima da linha. Então, eu já falei um pouco sobre isso, eu acho que podemos passar. Repasses ao legislativo. Esse é um gráfico que vai demonstrar a respeito do repasse do legislativo que ele não é uma despesa, ele é uma interferência financeira que é registrada. Então, aqui você pode ver que foi repassado o valor mensal de R$366 mil e que totalizou R$1.466.000. A fonte de recurso desse repasse é a fonte livre, tá? A leitura, então, dessa nota aqui. Os repasses ao legislativo foram realizados mensalmente em parcelas iguais, totalizando R$1.466.000 no primeiro quadrimestre. A despesa com pessoal, que nós demonstramos naquela síntese, no primeiro slide, que era 44,61% da receita corrente líquida ajustada. E a despesa total com pessoal, em valor, ela soma R$57,75 milhões nos últimos 12 meses. Essa avaliação é monitorada mensalmente pelo Tribunal de Contas, que emite alertas. Em que momento? Quando o município ultrapassa 48,6%, que é o limite de alerta. E nós estamos em 44,61%. Então ainda não vamos receber alertas. Prudencial é o segundo limite, onde já começa, esse já decorre da lei de responsabilidade fiscal, que aqui já começa o tribunal, além de emitir alerta, ele já começa a cobrar medidas. Mas nós estamos bem longe disso por enquanto. E o limite máximo de despesa de pessoal do Poder Executivo é 54%, né, da receita corrente líquida. Então, a leitura do índice de despesa pessoal é que está abaixo do limite. Ainda assim, a evolução da folha deve seguir monitorada, especialmente no cenário de reajustes, contratações e crescimentos da receita corrente líquida. Pode passar. Os índices constitucionais legais. Como eu falei, também objeto dessa apresentação, a apresentação dos limites constitucionais legais. Limite de saúde, educação e também trazemos aqui o limite do Fundeb. A de saúde já foi apresentada anteriormente, é exatamente 26,32%. O mínimo de aplicação seria 15%. Então, estamos aplicando
um pouco mais do que o limite mínimo já no primeiro quadrimestre. Se a verificação fosse agora, nós teríamos atendido esse mínimo. A educação, mas como eu falei, a verificação se dá anualmente, né? A educação, a gente teria o mínimo a aplicar de 25%, aplicamos 27,52%. E o Fundeb, ele dos recursos nossos, tem a dedução das transferências constitucionais que compõem o Fundeb e compõe e também tem o repasse, e elas retornam depois como receita do Fundeb. E deste valor temos que aplicar 70% nos profissionais, no pagamento de profissionais do magistério. E nós aplicamos até agora 87,65%. Então já estaríamos cumprindo esse mínimo se hoje fosse apurado. A leitura desses três indicadores, então, é que eles estão acima dos pisos constitucionais e legais no primeiro quadrimestre. A saúde, uma aplicação bem acima, ou manutenção do desenvolvimento do ensino próximo ao mínimo. O Fundeb se mantém acima dos 70% também. Aqui uma conclusão final, então, uma leitura técnica desse quadrimestre. O equilíbrio orçamentário no período. A receita e despesa ficaram praticamente alinhadas, com um pequeno superávit orçamentário, uma pequena sobra dentro das receitas em relação às despesas. As metas fiscais com desempenho favorável. Resultado primário e nominal ficaram acima das metas da LDO. 3. O endividamento líquido confortável. A dívida consolidada líquida negativa. Eu acho que o slide da dívida acabou sendo passado ali, sem querer. Ou não tem um específico, eu acho, a respeito da dívida. Pode deixar aqui. Mas é aquela questão da amortização e dos juros que nós colocamos. A dívida consolidada do município, nós teríamos uma margem ainda para contratar de operações de crédito, ainda, se eu não me engano, de mais de 30 milhões de reais, se quisesse. Os pontos de acompanhamento. A gente tem que manter o monitoramento sobre a folha de pagamento, o ritmo dos investimentos, das receitas vinculadas e dos índices legais, até o fechamento anual. A gente não pode deixar de monitorar isso, porque se por um acaso a gente afrouxar e de repente parar de monitorar, pode ser que no final do ano a gente não tenha tempo para atingir o limite depois. Então, como já estamos com todos os limites atendidos, basta manter, né, esse nível de investimento, claro, sempre como o secretário de Saúde apresentou antes, mantendo a qualidade nos serviços públicos, sempre, né? Então, a mensagem final que foi deixada aqui na apresentação é que o primeiro quadrimestre de 2026 demonstra equilíbrio fiscal, cumprimento dos principais índices legais e regularidade nos repasses obrigatórios. A gestão deve manter o acompanhamento permanente da execução orçamentária e financeira, para preservar os resultados até o encerramento do exercício. Agora, estamos abertos para perguntas que eventualmente tiverem e esclarecimentos. Eu queria só saber sobre a questão do o imposto de renda. Em que local ele se encaixa? Dá para explicar isso? Dá, eu tenho um relatório aqui. Na lateral. Então, a receita do imposto de renda é uma receita
que entra aqui nas receitas tributárias. Um pouco para cima. Sobe, sobe. Aqui, impostos, taxas, contribuições e melhoria. Agora desce. Nós arrecadamos 6.243 nisso, de um previsto de 19. Pode descer, vai ter que descer bastante. É nas 11. Aqui temos as taxas. Aqui. Então, o imposto de renda retido na fonte do Poder Executivo está aqui. Esse aqui, 1.256. Essa é a coluna da receita arrecadada, será? Esse 516 aqui, ó. Essa é a previsão atualizada. A arrecadação no primeiro quadrimestre foi de R$ 194 mil, tá? Mais alguma pergunta? Muito obrigado. Nada. O prefeito gostaria de uma palavrinha antes do encerramento? Boa noite. Acho que a pergunta do imposto de renda nos pegou de surpresa, né? Mas essa é uma preocupação, tá? Está sendo transmitida a ação, tá? Então veja bem, com a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que é bom lá na sociedade, né? Eu também queria ser isento, né? Então, todos os que ganham até 5.000 têm isenção do imposto de renda. Muito bom, temos que parabenizar ao governo que deu a isenção. Só que isso gera uma diminuição na receita do município. O contador não tem arredondado aí, mas nós temos uma média a menos em relação ao ano passado, e o 1.900.000 ali já flagra que é verdade, de 100 mil por mês, a menos. Tá? Então, nós estávamos prevendo uma redução de 150 mil, quando foi anunciado a isenção do imposto de renda. Então, os funcionários é retido direto na fonte. Então, ao invés de 150 mil a menos todo mês, estamos com uma média de R$ 100.000 por mês a menos oriundo da isenção do imposto de renda. Isso dá um bom cálculo a ser feito no final, porque é recursos livres. Tá? Outro problema que o contador ele trouxe o percentual, nós estamos com 27% de educação e 26% em saúde. Né? Que bom que está sendo transmitido. Porque aí não é só as pessoas da saúde que vão assistir, nem só aqueles que reivindicam, reclamam de saúde, né, pedem um pouco mais, nem só os da educação, tá? Quem faz a gestão, ele tem que fazer para todos. A educação tem mínimo obrigatório de 25%. Nós estamos num acumulado de pouco mais de 27, quase 28. E estamos na metade do ano. Indo para a metade do ano, né?
ainda não foi pago o 13º, tem que guardar o 13º para pagar lá no final do ano. Então, se eu pensar, educação, o mínimo 25, e estamos numa média acima de 27 no acumulado, a educação está ali. Mas ano passado, nós fechamos o ano com 32% de investimento na educação. E eu não vejo, pela projeção, tá? É o primeiro quadrimestre, eu não vejo, pela projeção que temos, de investir menos de 32% até final do ano. Ao contrário, vai subir. Por que vai subir? Porque o governo federal ajustou o piso dos professores em 0,37%, menos de 0,5%. Mas fez uma medida provisória de 5,40%. Quem que vai pagar a diferença de 5,03%? São as prefeituras, não é o governo federal. Então, o prefeito sofre, e quero deixar bastante claro, porque ele tem muita cobrança na educação. Ele é professor, então as pessoas pensam, o cara é professor, tem que investir em educação. O município está investindo acima do limite e com uma projeção de passar dos 32%, pelo que nós estamos trabalhando. Outra coisa para se pensar, quem trabalha com educação, quem precisa de educação, 2026 é ano par. Todo ano par aumenta o custo da folha de pagamento, porque é o ano em que os funcionários eles elevam o nível. Então tem mais despesas na folha, tá? Então não é tão simples assim, vamos liberar geral. Tem que fazer contas, tá? Então se já estamos com mais de 27, quase 28 na média, e ano passado fechamos com 32 em educação, vamos investir mais de 32 em 2026. Agora veja bem, saúde. Tá? Saúde, o mínimo é 15%. O primeiro quadrimestre já registrou 26%. Quase dobrou o investimento do mínimo exigido pela lei. E às vezes a gente ouve reclamações. Nós ainda não conseguimos começar as reformas das unidades de saúde. Temos 2 em edital de licitação já. Tem outros que estão entrando para reformar. 26%, quase o dobro do que é o exigido no mínimo. Então, constantemente o prefeito lê alguns comentários no Facebook. A saúde está ruim, tem que dar uma olhadinha na saúde. Essa semana eu estive em algumas unidades e elogiei os funcionários da saúde. Dona Marisa estava lá, Dona Ana, né? Quando ouviram a voz do prefeito, uns quantos vieram ver, eu cumprimentei quem eu pude. Os bancos estavam vazios. Quando os bancos das unidades de saúde estão vazios, o que significa? Está funcionando. O povo está sendo atendido. Quero ressaltar aqui que nós adotamos uma mudança metodológica de que a atenção primária tem que ser trabalhada na unidade próxima ao seu domicílio. Foi para isso que o Ministério da Saúde criou a atenção primária. Né? Tem até uma frase errada nas ambulâncias. Ambulância não é atenção primária. A ambulância é emergência. Já está com um problema grave, correndo tudo para levar para um centro especializado. Ou o prefeito está errado? A atenção primária é aquela que transporta para um exame preventivo, para uma capacitação, uma orientação. De repente tem que fazer um deslocamento, né, para alguma coisa de orientação, a visita do agente de saúde, fazer uma consulta de rotina, não esperar ficar doente, isso é atenção primária. Então a ambulância ela leva um slogan de atenção primária que, na minha opinião, não está certo. Quem já está dentro da ambulância é porque está com algum problema tendo que resolver de forma urgente, grave, né? Então precisa também dar uma avaliada no conceito. Mas veja bem, 26% nós precisamos investir o quanto for necessário. Mas Capanema é um município que investe
bastante em saúde. Eu vou repetir, mínimo 15. A contabilidade já mostrou pouco mais de 26%. Então não é só o prefeito ir dar uma olhadinha na saúde, ele está olhando. Está olhando tanto que está com os cabelos em pé, fazendo conta para poder ter para pagar tudo que pede. Tá? Então, ontem, por exemplo, alguém me ligou e falou assim: escuta, no hospital, antes de ontem, no hospital aqui em Capanema faz tomografia? Eu falei, faz, mas faz pelo SUS particular? Pelos dois. E daí, como é uma pessoa muito próxima de mim, eu falei, mas como você não sabe? Nós auxiliamos o hospital, Ana Paula, em tudo que for possível, foi possível, está liberada a vigilância, né, dona Marisa? O prévio incêndio, o hospital colocou em prática a tomografia, tomógrafo. Imaginem quanto o município teria que investir e ainda colocar em risco, muitas vezes que trânsito é risco, pessoas para fazer uma tomografia em outro município. Realeza, Francisco Beltrão, Ampere, nós fazemos em Capanema. E aí o paciente ficou surpreso que, de noite, na quarta-feira ele foi consultar, ganhou a requisição médica, ele não sabia como é que ele fazia, e daí o médico falou, não, tu pode ir no Hospital Sudoeste. Aí no outro dia veio no posto de saúde, fez o agendamento, ontem de tarde fez o exame de tomografia. Só saiu do trabalho para fazer o exame e voltou a trabalhar. Né? Então, quando eu vejo críticas que o prefeito tem que dar uma olhadinha na saúde, o prefeito está olhando. Tanto que até o exame de tomografia já está sendo feito em nossa cidade. Coisa que antes do nosso mandato só fazia fora daqui. Tá? Claro, tem que pagar. Mas entre o município pagar em Beltrão ou pagar aqui em Capanema, é melhor pagar aqui. Eu não desloco o paciente, não tem risco na estrada, não gasta com o veículo, com o motorista. Aqui. E quero dizer aos presentes na audiência que mais novidades estão sendo preparadas. O hospital já está investindo em novos equipamentos, tá? Não vamos reformar tudo já ligeirinho assim. Estamos falando de 1 ano e 5 meses de gestão. Então, nós temos um trabalho pela frente. O hospital já está investindo, algumas coisas estão já chegando no hospital. Muito possivelmente até setembro teremos novidade, inclusive transferindo a gestão para sistema filantrópico, o que vai facilitar ainda mais para trazer investimentos. Tá? Então, acho que são coisas importantes que a população tem que saber. Nem todos estão aqui na audiência, bom se estivessem, né, contador? Mas eu também quero deixar aqui a minha preocupação, porque eu não posso ser o único a fazer contas. Os vereadores, os demais secretários, a população também tem que ajudar a fazer conta. Lá em 2019, e não vamos fazer campanha eleitoral, né, André? Lá em 2019 teve reforma da Previdência. Eu fiquei descontente, porque por causa de 4 meses eu não consegui me aposentar. Estou pagando pedágio ainda. Mas foi necessário fazer a reforma da Previdência. Também foi aprovada a reforma tributária, que começa a entrar em vigor e começa a ter ajustes que nós não sabemos ainda como ficarão os números a partir de agora. ISS, por exemplo, é um imposto municipal que não vai mais ficar aqui, vai para o governo federal e retorna através de uma nova sigla chamada IBS, tá? Nem eu sei bem o que é o IBS, mas é um novo imposto, criado em 2019, além da reforma trabalhista. E na lei de 2019, o governo federal criou a desoneração da folha de pagamento. Ou seja, funcionários passaram a pagar menos INSS e patronal também passou a pagar menos INSS. Tinha funcionários que pagavam 6%, 7%, né? 8%, quando deveria ser 11% pela lei antiga. A prefeitura pagava 8%. Tá? Essa desoneração da folha terminou
dia 31 de dezembro de 2024. Em 2025, nós pagamos já 12%, o funcionário também aumentou. Em 2026, estamos pagando 16%, e a partir de abril deste ano, 16,4%. Tá? Quando nós assumimos, o índice médio de folha era 43,8%, estamos com 44,6%. Por quê? Um dos motivos, o dobro do INSS. Então, não foi feita a tarefa de casa bem feita sobre desoneração da folha. O prefeito está criticando? Não. Eu estou apresentando a informação concreta. Não foi feita a tarefa que deveria ter sido feita. O governo federal deu 4 anos de tempo para fazer ajustes, arrumar a casa. E agora nós vamos, contador, nos apertar cada vez mais, porque ano que vem já vai ser 20%. Tá? Então são contas que tem que fazer, pode faltar números aí. Eu tenho receio de entrar no limite prudencial logo, logo. Tá? Mas quero agradecer, muito obrigado ao contador. Tá? Sofremos um ano sem contador, agora temos um e está mostrando competência. Tá? O município está com as contas em ordem, certidão liberatória, né? Atualizou o sistema, deu uma dor de cabeça uns 15 dias atrás, mas tudo certo, dá para dizer que está tudo dominado, barco andando, certidão até dia 14 de julho, né? Vamos poder assistir a Copa do Mundo com certidão liberatória na gaveta. Obrigado. Obrigado, então, ao prefeito. Eu acho que fez uso da palavra e ficou bem claro. Obrigado ao contador, né, auxiliar de contabilidade, aos vereadores que fizeram presente. Aqui cito a Ivone, nosso presidente da mesa, Dirceu, Eduarda, que faz parte da comissão, juntamente com o André, os funcionários da saúde, o prefeito, a esposa, funcionário da casa ficaram até mais tarde. O nosso agradecimento, em especial à contabilidade, que disponibilizou o tempo para vir aqui e passar todo esse relatório do primeiro quadrimestre. Tenha todos uma boa noite e um final de semana excelente e até mais. Obrigado, gente.